Olá, líderes relevantes! Olá, quem tá aí comigo? Vamos ver quem já está conectado. Que prazer, gente, estar aqui com vocês para esse workshop. Me dá um sinalzinho aí se vocês estão me ouvindo bem, se a conexão está boa. Fala aí para mim como é que tá. Tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estou aqui no chat com vocês. Então, quem já está conectado, já está me ouvindo, fala aí, estou ouvindo bem, a conexão está boa, que isso vai fazer muita diferença, vai ser muito importante para a gente saber se a conexão aqui está boa. Glória a Deus, ouvindo bem, que bom, gente! Prazer estar aqui com vocês, é uma honra, é um prazer enorme, como nós oramos, como nós jejuamos, né? Estávamos na expectativa por esse dia, estávamos ansiosos por esse dia, para que esse dia chegasse, e enfim chegou esse dia tão importante, tão abençoador. Então vai lá, se tem alguém que você sabe que se inscreveu para o workshop, se alguém da sua equipe já manda lá, encaminha o link que você já recebeu para ele que ele esteja aqui com a gente. E faça uma coisa muito importante, clica no gostei aí no vídeo, que isso vai ser muito bom para mim, muito importante. E também se inscreva no canal, que isso aí vai fazer muita diferença também, vai me ajudar bastante, beleza, gente? Então faz isso aí que vai ser muito bom. E eu quero ver também, saber também de onde você está falando, se tiver gente de outros lugares, já vi que tem gente aí de Anápolis, Goiás, glória a Deus. Pode falar também de onde você está falando, que nesses primeiros minutinhos aqui eu quero interagir com vocês e conhecer de onde vocês são e ter esse privilégio de me conectar um pouco com vocês. Mesmo tão distantes, mesmo tantas pessoas, né, de tantos lugares do Brasil, eu sei que tem gente também que se inscreveu fora do Brasil, mas nós estamos unidos no mesmo propósito, na mesma missão, e isso é muito importante, é um privilégio estar aqui para a gente estar conectado dessa forma. Então vamos lá, Goiânia, Timóteo, Minas Gerais, presbiteriana de Natividade aqui do Rio, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Iba Vitória, Belo Horizonte, do Rio, Curicica, Jacarepaguá. Gente, tem muita gente, muito lugar. Cuiabá, Mato Grosso, glória a Deus. Alfenas, Minas Gerais, Bom Sucesso, Campo Grande, Minas, Engenheiro, Jesus, Araçatuba, Ilha do Governador, Paranavaí, do Paraná. Gente, que coisa linda! Sapezal do Mato Grosso. Olha, muita gente de Mato Grosso aqui, hein? BH, Taubaté, Mineiros, Goiás, Santo Antônio de Goiás, Philadelphia Church aqui do Rio, Campos dos Goiatazes, Caxias do Sul, Jataí. Gente, que alegria! Coisa linda! Muito bom ter vocês aqui. Santa Fé de Goiás. Muito bom. Muita gente de tantos lugares, né? Olha isso, que lindo, Duque de Caxias. Gente, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar o nosso workshop, que a partir de hoje vai ser hoje, dia 3, 4, 5 e 6. Para a gente começar, eu quero te pedir algo muito importante. Aliás, duas coisas muito importantes. A primeira, quando a gente for começar o workshop, quando a gente falar assim, não, agora é a hora do workshop, der 8 horas nesses dias, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Vá para um lugar reservado. Eu sei que às vezes isso é difícil, que às vezes a gente tem a tendência de quando são os programas online, quando a gente está participando de algum curso online ou assistindo alguma transmissão online, a gente tem a mania de continuar fazendo um monte de coisas, né? Tem as vantagens disso, né? Que a gente consegue cozinhar enquanto assiste, isso é bom também. Mas eu quero te pedir que, se possível, se você puder fazer esse esforço, você ir para algum lugar reservado, seja o seu quarto, ou escritório, na sua sala, enfim, com o seu computador ou o seu celular que você está assistindo, você se conectar ali e pegar um caderno com uma caneta, um caderno com um lápis, que isso vai ser muito importante. Porque quando a gente só ouve, a gente retém um pouco daquele conhecimento. Mas a partir do momento que a gente escreve também, a gente retém muito mais. Então, quando você para no lugar realmente concentrado, com papel e caneta, isso vai te ajudar bastante. Então, faça isso que já vai ser muito importante. Em segundo lugar, e o mais importante, eu quero te convidar a estar aqui com o seu coração conectado com Deus, com expectativas santas em Deus, daquilo que Deus fará nesses dias. Então, eu quero te convidar que você esteja assim, Senhor, estou aqui para te ouvir. Deus, eu estou aqui, não é para ouvir a Wilson, porque tadinha dela, né? Não tem nada para me oferecer. E realmente, eu não tenho nada de mim mesmo. Mas nós estamos aqui, eu estou aqui
Quando eu falo nós, eu falo que eu creio que Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Então, nós estamos aqui desejosos de ouvir o Senhor, de que Deus fale no seu coração. A minha oração em todo tempo é para que não sejam palavras minhas, não seja apenas um conhecimento meu, mas que seja do Senhor aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar no seu coração, que o Senhor possa te marcar nesses dias e que a sua liderança nunca mais seja a mesma. Tenha expectativas, não apenas no workshop ou em mim, claro, eu até imagino que você já não tenha mesmo, mas tenha expectativas em Deus, porque Deus, ele é especialista em superar nossas expectativas. Amém? Então eu quero te convidar nesse momento a você fechar os seus olhos, onde você está, e você fazer uma oração. Nós vamos orar, nós vamos convidar o Senhor para que nesses dias ele se faça presente e que tudo aquilo que ele tem para nós, para nossa liderança, nós possamos receber, que nada impeça tudo de recebermos tudo aquilo que ele tem para nos dar. Amém? Feche seus olhos onde você está, volte-se para o seu espírito e fale com o Senhor agora. Senhor, eu te entrego a minha vida, primeiramente a minha vida no teu altar, Deus, porque eu dependo de ti completamente. Ainda que eu tenha estudado, ainda que eu tenha me preparado, ainda que tenha muito conhecimento humano, eu coloco tudo isso como nada diante do Senhor. Eu desprezo tudo isso diante do conhecimento que o Senhor tem para nós. Porque aquilo que o Senhor tem é muito mais elevado, é muito maior e é muito mais importante. Por isso eu quero te pedir que, em nome de Jesus, aquilo que é do alto, aquilo que é fresco, aquilo que é eterno, possa estar nesse momento vindo para nós, que venha para nós aquilo que é do alto, aquilo que é eterno, para que nós possamos receber essa palavra fresca do Senhor. Nós possamos, que não sejam apenas conhecimentos, mas que seja realmente vida em nós, gerando vida em nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, deixa eu ver aqui como é que tá o pessoal. Muita gente abençoada aí. Glória a Deus. Nós temos aqui 330 pessoas com a gente, 330 líderes de crianças aqui reunidos. Aleluia, que bênção. Gente, então vamos lá. Algumas das pessoas que fizeram inscrição, eles até me falaram, muitas pessoas que talvez não conseguiriam entrar nesse horário exatamente, então talvez entrariam depois, um pouco atrasados, ou se conectariam depois, né? Viriam a ministração depois, o workshop depois, então pode ser essa a realidade de muitas pessoas. Então vamos lá. As aulas do workshop vão ter duração em média de 1 hora, ok? Então vai ter uma média de 1 hora que nós vamos ficar aqui, vai ser 1 hora dedicada a você, a sua liderança, né? Ao ministério que o Senhor confiou a você nas suas mãos. Então, gente, para a gente começar, hoje nós vamos startar, né, o nosso workshop, vamos falar sobre o primeiro tema do nosso workshop. E esse primeiro tema, que para mim é uma das coisas, assim, mais importantes dentro da liderança, uma das coisas mais fortes na liderança, é o que não pode faltar para um líder de crianças. Esse é o tema da nossa aula de hoje. O que não pode faltar na liderança de crianças? O que não pode faltar em um líder de crianças? O que um líder de crianças ele não pode deixar de ter? Eu lidero crianças há muitos anos e pastoreio crianças. Eu já vou fazer esse ano 11 anos de ordenada como pastora do Ministério Infantil, como pastora de crianças. E dentro desse tempo, muitas pessoas elas sempre perguntam, né? O que eu preciso ter para liderar crianças? O que eu preciso ter para liderar crianças? Recentemente eu ouvi essa pergunta novamente de uma pessoa e geralmente essas pessoas elas acham que muitas vezes precisa ter pedagogia, precisa ter habilidade com as crianças, ou elas precisam ter criatividade extrema, habilidades manuais, enfim. Muitas pessoas mostram várias características que um líder de crianças deveria ter. De fato, existem muitas coisas que somam e muito, podem somar e muito ao ministério, que vai te ajudar e bastante. Mas tem uma coisa que é essencial e que eu diria que você não pode, de forma alguma, liderar crianças sem ter essa característica. Que é o quê? Que é o que nós vamos falar hoje. Você não pode ser um líder de crianças de forma alguma, você não pode ter, se você não tiver paixão. Paixão, é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Paixão é a característica fundamental que todo líder de crianças precisa ter. Todo líder de crianças, ele deve ter
paixão. Ele deve ter o seu coração apaixonado, deve ter o seu coração incendiado, inflamado. Então, é muito bom, tá? A gente poderia talvez parar aqui. Ah, beleza, eu preciso ter paixão. Fechou, posso desligar, sair da live, que é isso que eu preciso ter. Seria maravilhoso se a gente apenas soubesse que nós precisamos ter paixão e beleza, agora a gente tem paixão. Mas não é assim. Por quê? Porque como nós podemos produzir paixão? É importante nós sabermos. Porque talvez você está me assistindo e você não tem um coração cheio de paixão. Ou talvez a sua paixão ela está numa decrescente, né? Está diminuindo cada vez mais. E talvez você me pergunte, como eu posso me manter motivado? Como eu posso ser cheio de paixão na liderança de crianças? Como que eu posso manter essa motivação? Isso são perguntas que a gente sempre tem em relação à paixão, porque muitas pessoas, a gente acaba tendo esse diagnóstico, né, de que muitas pessoas, elas já foram apaixonadas um dia e muitas vezes elas deixam de ser apaixonadas. Então, são sobre esses insights, é sobre isso que nós vamos falar hoje nessa aula. E eu creio que, em nome de Jesus, você vai ter muitos insights na sua mente, muitas coisas que vão pular mesmo, né, na sua mente, muitas verdades poderosas que vão ficar gravadas no seu coração, que vão fazer toda a diferença na sua liderança, porque fizeram na minha. Então, o que eu vou compartilhar com vocês são conhecimentos e experiências ao longo dos anos de liderança. Né, às vezes, vários seminários, conferências, cursos, livros que eu li, então muitas coisas que eu fui reunindo sobre isso e que fizeram diferença enorme na minha vida, na minha liderança, na minha equipe, e eu vou compartilhar um pouco disso com vocês. Há algum tempo atrás eu compartilhei um post no meu Instagram, e eu não lembro quem, eu não sei quantos aqui viram esse post, se você tiver visto, você pode até falar aqui, tô aqui de olho no chat também. E eu compartilhei um post que eu contava uma história que aconteceu alguns anos atrás. Eu tinha começado recentemente a liderança do Ministério Infantil aqui na Atitude. E assim que eu assumi o ministério, a gente preparou um evento, se eu não me engano, era o Fun Day, que era um dia que a gente preparou para as crianças. E a gente lá organizando tudo, preparando esse evento maravilhoso para as crianças. No meio de tudo aquilo, um irmão virou assim para mim, riu, deu uma risadinha assim e falou assim: quero ver até quando que vai essa animação toda. Exatamente assim ele falou. Quero ver até quando vai essa animação toda. E naquele momento, ouvindo aquilo, que eu não estava nem acreditando que eu estava ouvindo aquilo, eu parei e falei assim, eu quero te dizer que essa animação vai até a volta de Cristo Jesus. Porque isso aqui não é fogo de palha. Isso aqui tem muita lenha para queimar nessa fogueira, né? Porque vem do Senhor, porque essa motivação vem do Senhor. Mas eu te confesso que aquilo ficou realmente assim no meu coração, de certa forma me chateou, né? Porque eu falei, gente, como alguém já chega assim com um balde de água fria para jogar em cima de você, simplesmente fala assim, quero ver até quando vai durar essa animação toda. E eu não sei se talvez você que está aqui me ouvindo, quantas dessas pessoas aqui já ouviram isso alguma vez. Quero ver até quando você vai aguentar no Ministério Infantil. Quero ver até quando vai essa animação toda. E essas são frases que geralmente a gente costuma ouvir. Até porque a gente tem uma tendência dentro da igreja também de achar que há, sim, uma queda, né, brusca na nossa paixão, na nossa motivação. Então, eu entendo por que aquele irmão disse aquilo. Ele disse aquilo porque na cabeça dele, paixão era sinônimo de uma decrescente. Na cabeça dele, paixão não era uma crescente, era uma decrescente. E esse é o gráfico que muitas pessoas, elas veem da paixão. Porque a gente fala muito da paixão em relação ao amor, né? A diferença de paixão e amor no casamento, por exemplo. E muitos usam esse gráfico aqui. Talvez você já deve ter visto. Esse gráfico para mostrar como é a paixão. A paixão, ela é assim e depois ela cai. Então, muitas pessoas, eles usam esse gráfico. E muitas pessoas acham que no Ministério Infantil, as pessoas já começam lá em cima. Comecei motivadíssimo. Uau! Que bênção, vamos ganhar todas as crianças do mundo para Jesus. Tô animado, tô motivado. Passa um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Daqui a pouco, que criança o quê? Não quero saber disso. Criança dá trabalho, criança é terrível. Acho que Deus me chamou para outra. E aí a gente começa a ouvir outras coisas, né? As pessoas que falavam, eu tenho um chamado, Deus me chamou para isso. Essas mesmas pessoas começam a falar assim, Deus mudou de ideia. Deus tem outro chamado para mim agora, né? Então, falta falar assim, Deus mudou de ideia. Não sei se você já
já passou por isso alguma vez, mas eu já passei por isso, da pessoa, né, falar assim, não, porque agora o meu chamado mudou, né, como se realmente Deus ficasse mudando de ideia, assim, não, agora eu mudei de ideia, acho que não é bem seu chamado, não, errei, não era esse o seu chamado. E muitas vezes as pessoas perdem a paixão no meio do caminho. Então eu entendo que aquele irmão, ele falou aquilo porque era algo comum de se ver, né? Talvez na realidade dele, isso era muito normal. Todo mundo começava aqui em cima, mas terminava aqui embaixo. Era muito normal ver pessoas cheias de empolgação durante um tempo, e logo um tempo depois aquilo começava a desmotivar, porque começava a encontrar as barreiras, as dificuldades, começava a encontrar os problemas, e aí aquilo ia começando a descer, a decrescer cada vez mais. Só que eu quero te dizer que esse é um mito dentro da igreja. Isso é um mito em relação à liderança de crianças. Nós não podemos achar que essa é uma verdade. E nós não podemos nos apropriar dessa verdade achando que, assim, é normal, todo mundo começa empolgado e depois desanima. É normal, todo mundo começa com paixão, mas depois vai declinando. Isso é um mito na liderança. Nós não podemos tomar isso por verdade e achar que na nossa vida também pode ser dessa forma. A gente pode um dia ser apaixonado e outro dia não. Esse é um mito. Nós precisamos, de uma vez por todas, quebrar esse mito, desfazer esse mito da nossa mente e dizer, peraí, não, a paixão, ela pode sim ser uma constante crescente. Cada vez mais crescente. Pode sim, porque é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para nós. Agora, quando nós falamos de paixão, o que é paixão? Quando a gente fala de paixão, o que eu quero dizer com paixão? Paixão nos fala de uma forte atração, de um sentimento de forte atração por um tema, por uma pessoa, por algo, por uma missão. Então, é uma forte atração, algo que você sente muito forte. É um entusiasmo e um desejo forte por algo. É um sentimento intenso. Então, eu poderia comparar a paixão com intensidade. Eu poderia comparar a paixão com intensidade, porque nos fala de um sentimento intenso, algo que nos arrebata, algo muito forte, que às vezes é mais forte do que nós. Então, paixão é isso, é intensidade, é um sentimento forte. Mas quando é que nasce essa paixão no nosso coração? Quando é que nasce uma paixão no coração de alguém? Em geral, não só em relação ao ministério com crianças, mas em geral, quando uma pessoa passa a se tornar mais apaixonada por algo, por uma missão, já que nós não estamos falando exatamente de pessoas, mas estamos falando de uma ideia, né, de uma missão. A partir de que momento a pessoa passa a nasce, né? A partir de que momento nasce essa paixão no coração de alguém? A partir do momento que essa pessoa enxerga algo que ela não via antes. Então, a partir do momento que a pessoa ela enxerga, ela passa a ver algo que ela não via antes, a partir do momento que os olhos dela se abrem para ela ver algo que antes ela não via, a paixão surge. E aí você pode parar para pensar em relação a você mesmo como Ministério de Crianças. Você que já lidera crianças, teve algum momento que você olhou para as crianças e viu alguma coisa que você não via antes? Teve algum momento, teve ou não teve, algum momento na sua liderança que você olhou para uma sala cheia de crianças, ou algum momento em que você olhou para a sua célula de crianças, ou para as crianças na rua, em algum momento para os seus próprios filhos, você olhou e viu algo diferente. E geralmente é algo que não é todo mundo que está vendo, é alguma coisa específica. E eu posso dizer isso claramente em relação a mim, no meu ministério. E realmente teve um momento que despertou a paixão em mim. Um desses momentos foi numa conferência onde eu participava daquela conferência para líderes de crianças. E quando eu vi as crianças cantando, as crianças ministrando, e aqui eu vou até ficar bem emocionada agora, porque quando eu vi isso, e eu tô me lembrando disso agora, eu nem tinha planejado para falar. Há uns 10 anos atrás, quando eu participei de uma conferência grande e as crianças gravaram um CD e elas cantavam canções que declaravam a palavra de Deus, e eu via aquelas crianças louvando ao Senhor, e era de uma forma tão intensa, e eu falava assim, Senhor, me permita participar de algo grande assim, me permita participar de algo grande assim um dia. E aquilo abriu os meus olhos, despertou, e naquele momento nasceu uma paixão no meu coração por ver crianças
tendo acesso a Deus, crianças tendo experiências com Deus e sendo usadas para cantar a verdade da palavra, crianças cantando a verdade da palavra, e aquilo foi tão lindo, tão poderoso, e eu tive aquela paixão despertada, nasceu aquela paixão no meu coração naquele momento. E por que eu fico emocionada? Porque essa semana agora, a gente começou a gravar algumas músicas, não sei quem viu nos meus stories, eu até compartilhei. A gente começou a gravar algumas músicas com as crianças da nossa igreja, e nós estamos já gravando músicas nossas do Atitude Kids com as nossas crianças. E isso enche meu coração de alegria, porque de fato eu me lembro lá da paixão. Realmente eu me lembro lá de quando nasceu essa paixão, quando os meus olhos viram algo que eu não via antes. Então, quando que nasce uma paixão? Quando nasceu essa paixão no seu coração? Quando a gente vê algo que antes a gente não via. Mas sabe de uma coisa? Paixão não é algo exclusivo dos cristãos. A gente fala muito sobre paixão no ministério, paixão por vidas, paixão por Cristo, mas a paixão não é algo exclusivo dos cristãos. Vamos olhar para os fanáticos torcedores de futebol, por exemplo. Eles são apaixonados por futebol. Eles são loucos, fanáticos por futebol. Gente, alguns dias atrás, eu estava vendo que estavam passando jogos de 1800 e bolinha na televisão e as pessoas estavam soltando fogos, assistindo, parava tudo para assistir jogos que já tinham acontecido há dezenas de anos atrás, que eles tinham sido campeões dezenas de anos atrás, e eles estavam festejando novamente como se fosse recente. E eu fiquei chocada diante daquilo. Eu falei assim, não acredito que as pessoas são fanáticas a esse ponto. Aí eu fui, depois, passou um pouco de tempo, estava sendo transmitido um jogo pelo YouTube, num jogo de futebol, meu marido assistindo, e meu marido comentou comigo, olha quantos milhões de reais já foram arrecadados nesse jogo de futebol. E as pessoas começavam a dar, uma dava 100 reais, outra dava 1.000 de repente, outra dava 50 reais, começavam a dar para aquele time de futebol naquele jogo, e aquele jogo arrecadou milhões de reais. Porque as pessoas eram ali torcedores, aquelas pessoas são torcedoras apaixonadas e estavam ali realmente intensas naquilo. Então, a paixão, ela não é algo que é só dos cristãos. Ela é algo que é geral. Mas quando a gente olha, por exemplo, para uma paixão de um torcedor de futebol, quando a gente para analisar, muitas vezes nós ficamos até envergonhados como cristãos. Porque muitas vezes nós não encontramos aquela paixão dentro das igrejas. Nós não encontramos uma paixão dessa em nós, líderes de crianças. Muitas vezes nós nos deparamos com a paixão dessa e a gente meio que fica envergonhado diante disso. Mas sabe, deveria ser o contrário. Nós é que deveríamos envergonhar, deixar esses torcedores envergonhados diante da nossa paixão, da nossa intensidade. Eles não têm vergonha de vestir a camisa, sair gritando, gritar na janela, gol! E de pagar não sei quantos mil lá, ou pagar a carteirinha de sócio mensalmente. Eles não têm medo de estar no estádio com milhares de pessoas e, enfim, abraçando outros que eles nunca viram na vida. Eles são intensos. E isso deveria ser uma lição para nós, porque isso nos fala de paixão. Nós deveríamos ser assim, ainda mais apaixonados, cheios de paixão, e nós deveríamos envergonhar esses torcedores com a nossa paixão. Então, nós deveríamos ter essa paixão, porque, infelizmente, não é isso que acontece a maioria das vezes. Nós não somos tão intensos assim nas coisas de Deus. E muitas vezes, quando nós encontramos pessoas intensas, a gente logo já pensa assim, logo vai passar. Claro, gente, existe realmente essa decrescente. Eu não tô falando que não existe, não. Existem muitas pessoas que estão nessa decrescente, mas porque elas não tratam. E mais pra frente a gente vai falar que como a gente pode manter a paixão. Porque muitas pessoas não mantêm. Ela vem só aqui, né? Cheguei na paixão. Mas ela não está disposta a manter aquela paixão e crescer aquela paixão. Muitas pessoas só ficam aqui. Então ela fica, às vezes, de paixão em paixão, né? Aí ela vem aqui, desce, aí encontra outra paixão, aí vem e vem. Muitas pessoas são assim. Eu reconheço isso. Mas não deveria ser. Nós deveríamos estar numa constante crescente. E o que a palavra de Deus diz sobre paixão? Nós sabemos que no mundo, em todos os lugares, se fala sobre paixão. Não é algo só cristão. Mas nós estamos aqui para ver algo baseado na palavra de Deus. Então vamos ver. O que a palavra de Deus nos diz sobre paixão? Eclesiastes 9:10 diz o seguinte: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Eu amo esse versículo.
E ele diz algo muito importante aqui. Tudo que você tiver na sua mão para fazer, faça conforme a sua força. Então, ele já fala algo aqui, ó. Faça com toda a sua força. Faça com toda a sua intensidade. A palavra de Deus aqui diz que nós devemos fazer com tudo aquilo que nós temos, com toda a dedicação. Tudo que vier na nossa mão para fazer, devemos fazer dessa forma. Em outras palavras, a palavra de Deus diz: tudo que vier na tua mão para fazer, faça com paixão. Tudo aquilo que eu colocar na tua mão para fazer, faça com paixão. Então, nós não deveríamos querer nada menos no ministério com crianças do que uma liderança com paixão, com intensidade, que aí aqui mais uma vez nos fala de intensidade. Não deveríamos abrir mão disso jamais. E há outro versículo lá em Romanos 12, 11, que diz assim: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos de espírito. E na versão NVT diz que sejam cheios de entusiasmo, sirvam ao Senhor com entusiasmo. E eu gosto dessa palavra também, entusiasmo. Entusiasmo. Seja cheio de entusiasmo. Seja cheio de paixão. E quando a palavra de Deus diz aqui sobre você ser fervoroso, está nos falando de você estar em ebulição. Já viu uma panela que está em ebulição? Quando você enche uma panela de água para ferver e a água ali começa a estar em ebulição, Deus quer que a gente esteja assim, ó, em ebulição. Deus quer que a gente esteja fervendo, borbulhando. Esse é um mandamento. Deus quer que nós estejamos assim em relação à liderança de crianças. Deus quer que a gente esteja assim quando a gente se deparar com as crianças, estivermos de frente dessas crianças. Uau, estou borbulhando. Estou aqui com a minha cela, estou borbulhando. Estou aqui diante das minhas crianças, estou conversando com os pais, estou ministrando, estou preparando a lição, estou borbulhando. Não estou aqui arrastado, não estou aqui por uma escala, não estou aqui porque eu não tinha outro para estar. Eu estou aqui borbulhando, eu estou aqui cheio de paixão. E não tem outra alternativa que nós podemos escolher. Essa é a única alternativa que a palavra de Deus nos dá. Você vai liderar, seja cheio de paixão. Você vai servir ao Senhor, você vai liderar, então sejam fervorosos de espírito, seja cheio de paixão. Então, aqui nos está falando de algo poderoso, de você ser cheio de paixão, de você ser intenso, estar borbulhando. Então, assim como a unção, a gente tem que ter paixão. E eu nem vou falar sobre a unção, que talvez eu poderia falar aqui que o que não pode faltar na liderança é a unção, de fato, isso é inegociável. Mas eu diria que isso é uma coisa que a gente nem precisa comentar e falar aqui, porque todos nós, quando a gente está falando sobre as coisas do reino de Deus, é claro, unção é básico, isso nem entra em jogo. Mas muitas pessoas, elas têm unção, elas oram, mas elas não são apaixonadas. Muitas pessoas, sim, têm vida com Deus. Elas são crentes, têm caráter, têm vida de Deus, mas algumas vezes elas não têm paixão. Elas não mostram essa paixão, não evidenciam essa paixão. Por outro lado, não tem como você ter essa paixão no reino de Deus se você não for fervoroso de espírito. Se nós não tivermos cheios do Espírito Santo, nós não teremos essa paixão. Então, a paixão, ela é fruto do enchimento do Espírito. A paixão é fruto do enchimento do Espírito. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós formos, mais apaixonados nós seremos. E aqui eu quero te dizer algo. Por vezes, eu encontrei pessoas, às vezes, desmotivadas na liderança de crianças, querendo parar tudo, querendo abandonar. E eu fui perguntar, como é que está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra? Qual foi a última vez que você jejuou? A pessoa não sabia nem qual tinha sido a última vez que tinha feito jejum. Só para fazer o exame de sangue. Então, muitas pessoas, elas acabam desmotivando e elas não entendem que é porque está faltando aqui o fruto do Espírito. Muitas vezes está faltando aqui, essa paixão, está faltando a paixão por Jesus antes da paixão pelo ministério. Nós não podemos perder essa paixão por Jesus. Nós precisamos estar em ebulição por Jesus. Precisamos estar com o nosso coração quente, aquecido. E aqui tem algo especial que eu trouxe para mostrar para vocês. Tem aqui uma panela de pressão, gente. Essa é uma panela de pressão.
Claro, todo mundo deve ter uma panela de pressão em casa, né? Depois, eu queria que no final da aula, você pegasse uma panela de pressão e você vai tirar foto com o conteúdo que você está escrevendo aí, com aquilo que você está escrevendo aí no seu caderno, ou seja, bloco de notas, enfim, você vai tirar uma foto da panela de pressão e você vai escrever o seguinte nas suas redes sociais e me marca lá que eu quero ver. O que ferve por dentro, cheira por fora. O que está fervendo por dentro, ele vai cheirar por fora. Toda mulher aqui que cozinha feijão, homem também, né, gente? Meu marido aprendeu a cozinhar feijão esses dias agora. Glória a Deus, aleluia por isso. E a igreja diz amém. E aí, o que acontece? Quando você cozinha o feijão, você sabe que ele começa a ferver por dentro, começa a ferver aqui dentro, ele começa a cheirar por fora. É o chá. Quando você está preparando um chá, é do mesmo jeito. Quando ele começa a ferver por dentro, ele começa a cheirar por fora. Quando a gente começa a sentir o cheiro, a gente sabe, tá pronto. Acho que já ferveu, acho que tá bom. Então, a panela de pressão, ela vai te lembrar disso. O que ferve por dentro, ele cheira por fora. Então, não tem como, não tem como. Quando você estiver fervendo por dentro, quando você estiver com seu espírito borbulhando, você vai cheirar isso por fora. Isso vai gerar um aroma suave por fora. E esse cheiro que você exalar vai atrair as pessoas. A paixão atrairá pessoas. As pessoas, a paixão vai atrair pessoas para caminhar com você. As pessoas vão querer fazer o que você faz. Talvez você é um líder de crianças aqui que você não consegue levantar pessoas para estar junto com você na liderança de crianças. Talvez você pense, eu tô sozinho, eu lidero crianças sozinho, não tem pessoas do meu lado. Checa, talvez está faltando fervor dentro de você para que esse cheiro se exale, para que esse cheiro se espalhe e atraia outras pessoas para caminhar com você. Talvez está faltando isso. Porque quando a gente está fervendo por dentro, a gente cheira por fora. O perfume, ele vai vir, ele vai atrair outras pessoas, ele vai atrair outras pessoas para estar conosco. Quem é apaixonado por crianças, quem é apaixonado por essa visão, ele não fica sozinho por muito tempo. Você pode talvez passar um tempo sozinho, e isso às vezes faz parte do teste, eu já passei por isso, de às vezes você ficar se sentir sozinho durante um momento, mas não tem como, logo outras pessoas virão atraídas por esse cheiro. Lembra de assistir Pica-Pau, que tinha o cheirinho lá do frango, e aí o Pica-Pau vinha voando assim, né, carregado por aquele cheiro? É isso que acontece com liderança de crianças. Quando nós somos apaixonados, a gente exala esse perfume, e as pessoas vêm atraídas por esse perfume. E não é o nosso perfume, é o perfume do que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, porque essa paixão vem dele. Amém? Olha que poderoso isso. Então agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante, e quero que você anote aí a sua resposta onde você está. A pergunta é: eu lidero crianças com todo o meu coração? Faça essa pergunta para você mesmo. Eu lidero crianças com todo o meu coração? Então agora você vai dar um nível, você vai colocar um nível para sua paixão como líder de crianças. Não é sua paixão por Deus agora, não é sua paixão pelo Senhor, pelo Evangelho, é paixão como líder de crianças. De 0 a 10. Então, anota aí. De 0 a 10. Qual é o nível da sua paixão como líder de crianças? De 0 a 10. Qual nota você daria para sua paixão como líder de crianças? Será que você daria... eu daria um 2. Não estou muito apaixonada, não sou muito apaixonada assim. As pessoas não estão sendo tão atraídas assim pelo meu cheiro, por esse perfume. Eu estou andando um pouco sozinho. Faça uma análise. De 0 a 10, qual está sendo a sua nota? Não, 9. Sou muito apaixonado. As pessoas estão começando a ser atraídas por esse perfume. Eu tenho força, tenho entusiasmo. Meus olhos brilham. Eu vi algo que eu não via antes. Dá uma nota aí para sua paixão como líder de crianças. Qual é essa nota? Qual é essa nota? Isso é importante, sabe por quê? Porque hoje você pode dar uma nota. E essa nota, ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, ela pode aumentar cada vez mais, mas ela também pode diminuir. Então, a gente precisa ter cuidado. E aqui, um pouco mais pra frente, a gente vai falar sobre esse cuidado que nós precisamos ter. Antes, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre as características de pessoas apaixonadas. Por que é importante nós sabermos disso? Porque pessoas apaixonadas, elas têm o potencial de serem motivadas e de manterem a sua liderança.
Pessoas que não são apaixonadas, elas muitas vezes não mantêm a sua liderança. Elas começam e param, elas desmotivam no meio do caminho. Quem não tem paixão, em algum momento ele para. Algum momento na sua caminhada ele desiste, porque encontra uma dificuldade, encontra uma barreira, enfim. Quem não é apaixonado, ele para. Agora, um líder motivado, cheio de paixão, ele sempre supera um líder desmotivado. O líder desmotivado pode ser mais inteligente, pode ser mais criativo. O líder desmotivado, ele pode ser até mais ungido, né, entre aspas. Ele pode até, nossa, esse líder aqui, ele é muito inteligente, ele elabora coisas maravilhosas. Esse líder aqui, ele tem uma fala maravilhosa. Mas esse outro aqui, ele não fala tão bem assim. Ele não é tão inteligente assim, mas ele tem uma paixão. Qual que você acha que vai sobressair aí? O que tem paixão. Porque a paixão, ela é um grande diferencial na liderança relevante. Se você quer ser um líder relevante, não tem como você abrir mão da paixão. Não tem como você abrir mão de ser apaixonado. E quais são as características das pessoas apaixonadas? Então, agora, você vai ver se você tem alguma dessas características aí em você. Analise você mesmo agora para ver se você tem alguma dessas características. Você é apaixonado? Você tem, primeiro, intensidade. Você tem intensidade? Quem é intenso, apaixonado, ele é intenso. Ele não fica morno. Não dá para alguém ser morno se ele está em ebulição. Quando você está em ebulição, você não tem como. Ou a água está em ebulição, ou ela é morna. Não tem como ser as duas coisas. Então, quem é apaixonado, ele está em ebulição, ele é intenso naquilo que ele faz. Faz com vontade, sabe? Ele não faz mais ou menos. Ele não faz de qualquer jeito. Ele faz com intensidade. Outra característica de alguém apaixonado. Então, vê aí. Você tem essa característica de ser intenso? De não ser morno? Ou será que você está mais para morno? Analisa. Outra característica é perseverança. Perseverança. Quem é apaixonado, ele é perseverante. Ele persevera, ele continua. Sabe um exemplo de uma pessoa que foi apaixonada, que mostra que ela foi perseverante? Jesus. Jesus, ele foi apaixonadíssimo, porque ele foi até o fim. Ele foi perseverante. Ele foi até o fim, ao ponto de dizer, está consumado. Como assim? Ele terminou a obra. Ele foi consumido. Você lembra do versículo que ele mesmo citou, que o zelo pela casa do Senhor o consumiria? Ele foi consumido mesmo pelo zelo da casa do Senhor. Então, Jesus, ele foi consumido. Ele foi ao ponto de chegar até o fim. Quem é apaixonado, ele persevera até o fim. Ele vai até o fim. Ele atravessa situações onde seria possível desistir, onde muitos desistiriam. Ele não desiste. Ele percebe que um fracasso, na verdade, pode ser um degrau para ele chegar ao sucesso. Ele percebe que aquilo é aquela clássica frase, né? Ah, essa pedra aqui, que seria uma pedra de tropeço, é uma pedra onde eu vou subir e vou fazer dela um degrau. Então, realmente, quem é apaixonado, ele percebe isso, ele persevera diante das circunstâncias. Como você é? Será que você tem essa característica de ser perseverante? Ou diante de um desafio, do primeiro desafio que você encontra, ou diante de uma dificuldade, você para, você desanima? Nós não podemos ser assim. Quem é apaixonado, ele tem perseverança. Ele continua mesmo diante dos desafios. E convenhamos, nós sabemos que existem muitos desafios no Ministério com Crianças. Nós sabemos disso, nós passamos por muitos desafios. Mas se nós perseverarmos, nós vamos alcançar a vitória. Para a glória de Deus, nós vamos alcançar os frutos. Então, quem é apaixonado, ele persevera. Ele não para diante de uma situação. Não existe uma situação limitante para ele. Ele não se limita ali. E ele não usa também as dificuldades como desculpas. Quem é apaixonado, ele não vai usar as dificuldades como desculpa para parar. Porque, gente, essa semana mesmo eu postei sobre alguns obstáculos para nossa liderança relevante. E uma delas é a desculpa. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada.
E a gente tem que ter muito cuidado, gente. Eu falo por mim, eu tenho que me policiar sempre, porque a gente sempre tá procurando alguma desculpa. Não, mas eu não fiz isso por isso, isso e isso. Não, mas é porque é fulano de tal, é porque é aquilo. E a gente nunca tem aquele senso de autorresponsabilidade de falar, peraí, eu sou responsável por isso, eu posso mudar isso. O que cabe a mim fazer diante disso? Quem é apaixonado, ele vai buscar uma solução, ele não vai paralisar diante de uma desculpa, diante de uma situação também difícil. Outra característica de alguém apaixonado é que ele é cheio de prazer e alegria. Ele tem alegria, ele tem prazer. Não tem como a gente lembrar de uma pessoa apaixonada, uma pessoa carrancuda. Uma pessoa que não conversa com ninguém, de cara fechada, amarrada. Dificilmente essa é uma característica. Eu nunca vi uma pessoa que era apaixonada e ela era assim, carrancuda, não tinha alegria, não tinha prazer. Não tem como você ser apaixonado pelo Ministério de Crianças e você não sentir alegria e prazer de estar ali com as crianças, de estar fazendo tudo que envolve, né, o Ministério com crianças. Quando você é apaixonado, você vai ter satisfação em tudo que você faz. Vai ter brilho nos olhos. Você vai falar com brilho nos olhos. E você também vai ter o poder, entre aspas, né, de levar outros a sentirem esse mesmo prazer que você. Você vai falar com boca cheia. Sabe quando você vê outro comendo, que você enche a sua água, enche a boca de água, que você vê o outro comendo e fala, nossa, eu queria comer também? Quem é cheio de paixão, ele tem esse poder. E aqui tem algo maravilhoso dentro disso, que é importante, que a gente aprende também a comer algo. Você já viu que quem é cheio de paixão, ele tem tanto prazer naquilo, ele tem tanta alegria naquilo, que ele leva outros que às vezes não gostavam de crianças a começar a gostar, a se apaixonar por crianças. Eu fui assim, imagino que talvez tenham muitos aqui, se você já aconteceu isso com você também, pode levantar a mãozinha aí. Quem é apaixonado, ele tem esse poder de fazer com que outros também se apaixonem por aquilo que ele é apaixonado. E já viu, por exemplo, quando a gente vai comer japonês? Eu não gostava de japonês. Aliás, a primeira experiência que eu tive com o japonês não foi muito boa, eu não gostei muito. Só que acontece, eu aprendi a comer japonês e eu aprendi a ter prazer e alegria nisso. Então eu sei que muitos líderes, talvez você que esteja me ouvindo, ainda não encontrou esse prazer, essa alegria, ainda você não é apaixonado pela liderança de crianças, mas isso pode ser aprendido, pode ser desenvolvido. Assim como eu aprendi a comer japonês e hoje é uma das minhas comidas preferidas, você também pode aprender a amar as crianças, e isso pode se tornar uma alegria, um prazer no seu coração. Essa é uma característica de quem é apaixonado, ela pode surgir na sua vida. Outra característica que é muito importante é o comprometimento. Comprometimento. Quem é apaixonado, ele vai ser comprometido. Ele vai ser comprometido com aquela obra, com aquele reino. Ele não vai abandonar o barco. Já viu pessoas que às vezes assim, tá muito difícil, só tem eu na sala de crianças, estou sozinha. Aí o que ela faz? Vou sair porque estou sozinha. Ou seja, você vai deixar a situação pior ainda, porque antes tinha um, agora tem zero, agora tem menos um. É pior ainda. Então, uma pessoa que não tem paixão, ela é descomprometida, ela não está preocupada com o que vai acontecer com aquelas crianças. Ela não está preocupada que se ela faltar um culto de domingo, ou se ela deixar de fazer a célula dela online com as crianças, alguma coisa pode acontecer com aquelas crianças deixarem de receber um alimento espiritual, as crianças deixarem de ser cuidadas, as crianças passam a ter um sentimento de que são desvalorizadas, enfim, ela não tem aquele sentimento de comprometimento, porque falta paixão. Quem é apaixonado, ele vai ter essa característica de paixão, de comprometimento na sua vida. Outra característica é coragem. Quem é cheio de paixão, ele tem essa característica. Ele é corajoso. Ele tem coragem. Você precisa de coragem? Às vezes tem medo diante de algum desafio. Eu vou te falar, eu tive muito medo diante desse desafio de lançar o curso, de lançar o workshop. Tive muito medo. Ainda tenho muito medo. Mas como eu sou tão apaixonada, essa paixão me enche de coragem. E essa coragem não é ausência de medo. Não quer dizer que eu não tenha medo nenhum mais, que tira o meu medo. Não, é que diante do medo eu encontro forças para enfrentar aquele medo. Quem é apaixonado, ele tem essa característica. Ele aceita desafios, ele tem coragem, ele é impulsionado para romper com seus limites. Ele rompe com seus limites. E eu vou te falar, Deus, ele é maravilhoso, porque ele coloca essa força dentro da gente para a gente romper com os nossos limites. Quais são as suas limitações? Você não sabe falar diante da câmera?
Você tem dificuldade de falar, você gagueja muito, você tem dificuldade de entender, de compreender algum assunto e expor isso para os outros, você tem dificuldade de falar com as crianças, você não tem jeito com as crianças, qual é a sua limitação? Eu quero te dizer que Deus, ele pode, através da paixão do seu coração, te dar coragem para você enfrentar esses desafios. Aquilo que é desafio para você, Deus pode te dar coragem para você romper. E quem é apaixonado, ele não vai ficar estagnado. Ele vai estar numa constante crescente. Ele não vai paralisar, né? Diante de um desafio, não, ele vai aceitar aqueles desafios. Eu falo, não, eu vou romper. Diante do desafio que aceito, tô dentro, vou romper. O Senhor vai me dar forças, eu vou avançar. Quem é apaixonado, ele tem essa característica. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você vê essas características em você? Você vê essas características em você? Você é intenso? Você tem perseverança? Tem alegria e prazer? Você é comprometido? Você tem coragem? Você tem isso? Tem essas características em você? Eu quero te falar que Deus pode te dar essas características hoje. Se seu coração for cheio de paixão, você pode ter todas essas características. E é assim que nós queremos ter. Amém? É assim que nós queremos ter. Agora eu vou passar para outro ponto muito importante aqui. Que é o seguinte. Por que ser apaixonado? Por que ser apaixonado? Wilson, por que é importante ser apaixonado? Para que falar tanto de paixão? Por que ser apaixonado? Primeiro, eu quero te dizer que se você tem equipe, se você tem pessoas junto com você, é importantíssimo que você seja apaixonado. Por quê? Primeiro, a paixão, ela ativa o seu potencial. A paixão, ela ativa seu potencial. Todo o potencial que você tem. Tudo que você pode ser e você ainda não é. A paixão, ela impulsiona você a superar os seus desafios, a romper com os seus limites e a sair da sua zona de conforto. Então, sabe tudo aquilo que você sente no seu coração? Não sei se você tem essa mesma sensação. Eu tenho a sensação de que Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida e recentemente eu fiz uma oração assim para o Senhor. Deus, não me deixe estar aquém de tudo que o Senhor sonha para mim. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, essas 469 pessoas aqui, ó, Jaqueline, Mariana, Amanda, Luciane, Verônica, Alessandra, Ana Cláudia, o Emerson, Sil, todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza que Deus tem sonhos grandes a seu respeito. Deus tem coisas grandes a seu respeito. Deus tem pensamentos grandes, elevados. Então, muitas vezes, nós é que limitamos isso. Quando nós somos apaixonados, a gente ativa esse potencial. A gente ativa todo o potencial que já está em nós para ser tudo aquilo que o Senhor quer que sejamos, tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, tudo aquilo que Ele sonhou que nós sejamos. E por que mais ser apaixonado? Porque a paixão, ela impacta as pessoas. A paixão impacta as pessoas. Com certeza tem alguma pessoa apaixonada que impactou sua vida. Tem ou não tem? Na sua história de vida, você encontrou alguma pessoa que era apaixonada por algo, que aquilo impactou você de uma forma que você, uau, isso marcou minha vida. Eu não encontrei uma pessoa tão apaixonada assim, aquilo foi marcante na sua vida. Sim ou não? Com certeza, porque a paixão, ela tem o poder de impactar a vida das pessoas. E foi assim com Jesus. Jesus, ele impactou a vida dos seus discípulos. E isso nos fala também sobre você aquecer o coração do outro. Quando Jesus falava, o coração do outro se aquecia. Quem é apaixonado, olha a importância de você ser apaixonado. Quando você é apaixonado, você aquece o coração de outros. Foi isso que aconteceu com Jesus no caminho de Emaús. Enquanto ele falava, o coração dos seus discípulos, eles se aqueciam. Quando nós somos apaixonados, o coração dos outros se aquecem. Aquilo que está em nós começa a queimar no coração do outro. E isso nos fala de tudo em relação às crianças. Se você é um líder de crianças, você precisa ser apaixonado para você aquecer o coração das suas crianças. Se nós não formos apaixonados, a gente não vai conseguir alcançar o coração deles. Não vamos impactar a vida dessas crianças. Se nós queremos impactar, nós precisamos ser apaixonados. Precisamos ser apaixonados para que o coração deles se aqueça. Outro ponto importante do porquê nós sermos apaixonados. Porque a paixão, ela estabelece prioridades. A paixão, ela estabelece prioridades na nossa vida. Ela estabelece e ela mantém prioridades. Quem vai estar aqui, ó, em primeiro lugar? Quem vai estar em primeiro lugar? A paixão, ela tem o poder de estabelecer
e de manter prioridades. Por quê? Porque nós damos prioridade àquilo que nós somos apaixonados. A gente vai sempre dar prioridade para aquilo que é a paixão que está no nosso coração. Onde a paixão é fraca, o zelo pelo trabalho também será fraco. Parafraseando o que a gente leu aqui lá em Romanos 12. Quando nós não temos zelo, né, pelo trabalho, é porque provavelmente a gente não tem paixão. Então, isso está nos falando de prioridade. Quando você é apaixonado por algo, você vai colocar aquilo como prioridade na sua vida. A partir do momento que o Ministério com Crianças, a sua célula, as crianças que te envolvem, elas não são prioridade na sua vida, você precisa analisar, porque provavelmente você não está mais apaixonado. Você precisa aquecer o seu coração. E por isso é importante nós mantermos a paixão sempre na nossa vida. Porque se nós não mantemos nosso coração apaixonado, logo isso não vai ser prioridade nas nossas vidas. Eu te falo porque teve um momento na minha vida que eu participava do Ministério de Louvor na igreja e participava do Ministério Kids. E chegou um momento que não dava para conciliar os dois, eu precisava escolher um. E eu escolhi o Ministério com Crianças. Claro que com base no que Deus tinha para minha vida, que era claro, enfim, mas porque eu era apaixonada. A paixão aqui, ó, estabelece prioridades. Se eu não estivesse ali apaixonada pelo Ministério com Crianças, se essa paixão não estivesse borbulhando no meu coração, eu não teria escolhido. E sabe, por isso eu quero te dizer, é importantíssimo nós mantermos nosso coração apaixonado, para que a gente sempre mantenha as crianças como prioridade na nossa vida. Se a partir do momento que a gente não se apaixonar, a gente vai deixar isso vai deixar de ser prioridade na nossa vida. E aí, Deus mudou? Deus muda de opinião? Não, Deus não muda, Deus é imutável. O que muda muitas vezes são as nossas prioridades, de acordo com aquilo que nós somos apaixonados. Então, isso é muito importante. Outra questão muito importante do porquê você ser apaixonado é porque a paixão, ela mantém o seu foco. Ela mantém o foco. Ela mantém, não deixa você se distrair. Ela te fala, é para cá que você tem que ir, é aqui que você tem que continuar. Não faça outras coisas, não se distraia com outras coisas. Ela tem o poder de te manter no foco, fazendo aquilo que você precisa fazer, que você nasceu para fazer. Então, por que é importante você ser apaixonado? Porque a paixão ativa o seu potencial, ela impacta pessoas, ela estabelece e mantém prioridades na sua vida e ela te mantém no foco. Ela mantém você no foco, não te deixa distrair. Você é assim? Então eu quero te fazer essa pergunta. Você é assim? Você é apaixonado? Por que você seria apaixonado? Você precisa dessas características? Você precisa hoje ativar todo o seu potencial? Você precisa impactar pessoas? Eu preciso, nós fomos chamados para isso. Você precisa estabelecer prioridades na sua vida, colocar hoje o Ministério com Crianças como uma prioridade na sua vida? Você precisa estabelecer, também ter foco, que muitas vezes você se distrai com outras coisas na sua vida? Analise tudo isso. Provavelmente falta paixão se falta alguma coisa dessas aqui na sua vida. E aqui eu quero te dizer algo muito importante. Paixão é uma escolha. Paixão é uma escolha. Você escolhe ser apaixonado. Você pode escolher ser apaixonado. Não só pode, como você deve escolher ser apaixonado com base na palavra de Deus que eu já disse, que o Senhor nos manda, né? É uma orientação do Senhor. Ele nos fala, sejam fervorosos. Faça conforme a sua força, ou seja, seja apaixonado. E essa é uma escolha que nós podemos fazer. A gente não pode simplesmente dizer, não sou apaixonado, perdi a paixão. Não, você pode fazer algo a respeito. É uma escolha. Nós podemos escolher ser apaixonados, nos manter apaixonados ou não. É o que nós podemos escolher. E você deve. Isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. Você tem que agir antes de sentir. E não sentir antes de agir. Para tudo que nós vamos fazer, principalmente no que diz respeito ao reino de Deus, muitas vezes a gente fica esperando sentir. O dia que eu sentir alguma coisa, eu faço. Mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós precisamos agir para depois sentir. A gente age para depois a gente ver os frutos. A gente sai de casa, prepara uma lição, a gente prepara uma palavra, a gente ora pelas crianças, sai cansado de casa, ou liga o computador para fazer a célula cansado, né? Para ali uma hora do seu tempo, prepara toda a célula para você fazer, ou prepara toda a sua aula para você dar, todo o culto infantil para você ministrar com as crianças. Você dedica aquele tempo ali. Você não está sentindo, às vezes, muita coisa. Você está fazendo porque você... Não, eu preciso fazer e tal, enfim. Eu sou determinado, eu me comprometi, porque lembra que gera comprometimento? Faz, depois que você faz, você sente alegria, você sente prazer. Eu tenho certeza que você nunca se sentiu arrependido de ter realizado uma célula, de ter ministrado na vida das crianças, não é verdade? Você nunca se arrepende de ter ido e feito.
Por quê? Porque a gente precisa agir primeiro para depois sentir. Isso é muito importante, porque se nós tivéssemos que sentir toda vez antes de agir, nada nunca seria feito. Porque a gente quase sempre não sente vontade de fazer nada. Mas nós somos adultos. Adulto não faz aquilo que está com vontade de fazer, ele faz aquilo que precisa ser feito. Amém? Então é uma escolha. Não faça apenas aquilo que você sente vontade. Faça aquilo que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Faça isso. Faça o que precisa ser feito. Talvez você está aqui muito sem vontade, né? Então, não, eu vou fazer esse workshop que eu me inscrevi, vou fazer do início ao fim. Faça o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Talvez amanhã você já não vai estar com muita vontade, talvez amanhã vai ter outra coisa, mas você precisa falar, não, eu tenho determinado e eu faço o que precisa ser feito, não aquilo que eu tenho vontade de fazer. Então, decida hoje, escolha hoje ser apaixonado. Decida hoje ser apaixonado, é uma decisão. A gente fala, eu vou ser apaixonado, eu vou ser intenso. É uma decisão, você pode escolher isso. Isso é bom, gente, isso é maravilhoso. Porque isso é como se fosse uma lenha na fogueira. Eu acho maravilhoso. Ontem mesmo a gente tirou alguns dias de folga e lá tinha uma lareira. Nessa casa onde a gente estava, tinha uma lareira. E, gente, se nós parássemos de colocar lenha naquela lareira, ela ia apagar. Aquela lareira não ia continuar nos aquecendo naquela casa, que estava muito frio. E aquela lareira não ia continuar nos aquecendo, o fogo iria apagar. O que nós precisávamos fazer? Meu marido precisava se levantar com os outros homens, ir lá fora, pegar lenha e trazer para colocar naquela fogueira. Isso é, claro, é a mesma questão conosco, gente. Nós precisamos trazer lenha para essa fogueira. Se não alimentarmos esse fogo, isso aqui está falando de outra coisa, né? De alimentar. Se não alimentarmos a nossa paixão, ela vai morrer. Se você não colocar lenha nessa fogueira, ela vai morrer. Então é importante a gente entender, peraí, para eu me manter apaixonado, eu preciso escolher alimentar essa paixão. Como que você vai fazer isso? Se encante com o fato das crianças terem um coração fértil. Para e fala assim, meu Deus, toda vez que eu prego o evangelho para essas crianças, elas recebem Jesus. Quantos adultos eu preguei e eles falaram, hoje não, deixa para a próxima, ainda não é a hora. E quantas crianças você pregou e elas falaram isso? Nenhuma, tenho certeza disso. Criança tem um coração fértil. Traz isso para o seu coração. Encha-se de paixão por causa disso. Se empolgue com o fato do Senhor confiar você o rebanho mais precioso dele. Se empolgue por você ser privilegiado em pastorear crianças. Celebre cada vida que você ganha para Jesus. Celebre cada criança que faz sua confissão diante de Jesus. Sabe por quê? Muitas vezes, e aqui eu falo porque eu tenho certeza que isso acontece com a maioria aqui. Muitas vezes uma criança, ela aceita Jesus e a gente acha que é assim, ela não tem entendimento do que ela está fazendo, ela não sabe. Mas deixa eu te dizer, muitas vezes a gente fala isso porque a criança não está chorando, porque a criança não está lá, eu aceito Jesus, como às vezes os adultos aceitam, né? Mas deixa eu te falar, a Bíblia diz que com a boca se confessa a respeito e com o coração se crê. Então, ela confessou ali e ela creu no coração, isso não nos fala de sentimento. Ela não precisa ter nenhum sentimento. Se ela confessou ali, creu no coração dela, pronto, ela está salva. Isso tem que encher seu coração de alegria. Isso tem que te deixar empolgado. Então, da próxima vez que uma criança aceitar Jesus na sua célula, da próxima vez que numa sala de aula que você está lá ministrando para as crianças, uma criança aceitar Jesus, enche seu coração de paixão por isso. Fala, uau, é para a vida inteira. Sabe por quê? Eu tinha 7 anos de idade quando eu entreguei minha vida para Jesus. Eu já tinha nascido num lar cristão. Mas um dia, a minha tia virou para mim e falou assim, você quer ir lá, no momento do culto, na hora do apelo, você quer ir lá receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu virei para ela e falei, tia, eu já sou crente. Ela virou para mim e falou assim, você nasceu na igreja, isso não quer dizer que você já seja crente, que você entregou sua vida para Jesus. Você já fez essa confissão pública? Eu, não. E ela falou, você quer fazer agora, reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida? Eu disse, sim. Naquele momento, eu fui à frente e entreguei minha vida para Jesus. Gente, eu me lembro de pouquíssimas coisas com 7 anos de idade. Esse dia, eu nunca esqueço. E nenhuma lágrima rolou dos meus olhos. Mas foi uma decisão no meu coração. Isso tem que nos empolgar. Foi uma decisão que traga para a vida inteira. Isso tem que empolgar nossos corações. Quando você pregar o evangelho para uma criança e ela receber Jesus, se empolgue, celebre, se anime, porque você está mudando o começo da história. E quando você muda o começo da história, você muda a história inteira. Se anime com isso, celebre. Celebre com os frutos que você nem vai ver, mas que eles terão, que aparecerão, que você terá. Então, disponha o seu coração para isso
todos os dias. Escolha ver os frutos todos os dias. Esses dias eu postei também lá no meu Instagram sobre o IP. E como isso foi forte no meu coração. Quando nós olhamos um IP, um olha e diz: nossa, que IP lindo, quantas flores amarelas. E o outro olha e fala: nossa, mas dá uma sujeira, né? Quem é você no Ministério com Crianças? Nós precisamos escolher ser aquele que olha e fala: uau, que lindo. E não aquele que olha e fala: nossa, que sujeira. É uma escolha, a gente precisa escolher. Então, agora, eu quero te levar também a uma outra reflexão. Pare nesse momento e reflita. Quem é uma pessoa que é um exemplo de alguém cheio de paixão? Quem é uma pessoa que você conhece que, em relação ao ministério com crianças, é uma pessoa cheia de paixão? Ela te inspirou? Essa pessoa que você conhece, que é cheia de paixão, ela te inspirou? Essa pessoa, ela tem muito a te ensinar sobre paixão. Essa pessoa que você conhece, que você fala, essa pessoa aqui, ela é cheia de paixão pelo Ministério com Crianças. Quando você olha para essa pessoa, você pode ter certeza que você tem muito o que aprender com essa pessoa. Sabe? Essa pessoa pode te ensinar bastante. Então, pare e pense. O que você aprendeu com ela? O que você aprendeu com essa pessoa? O que você tem a aprender com essa pessoa? O que você já aprendeu e o que você tem a aprender com essa pessoa? Isso é muito importante, sabe por quê? Não é só você olhar para uma pessoa que é apaixonada e você falar assim, ó, nossa, essa pessoa é apaixonada. Só isso não vai mudar a sua vida. Mas a partir do momento que você olha para isso, para essa pessoa, e faz algo muito importante que eu aprendi, que eu acho fantástico, que é você modelar. Modele essa pessoa. Como assim? O que essa pessoa faz? Quais são os passos dessa pessoa? Como ela vive? O que ela faz? E aí tira isso como modelo para que você faça. Não só, porque senão você vai ficar apenas no nível da admiração. E nós não podemos ficar apenas no nível da admiração, porque a gente conhece muitas pessoas tops, né, que são apaixonadas, intensas no ministério, e às vezes você olha essas pessoas e fala, uau, mas às vezes você não faz o que essa pessoa faz. Deus quer que nós sejamos modelo, não foi quando Jesus não falou isso? Que ele era o modelo, e lá Paulo depois não falou que ele era assim como eu sou, vocês. Aliás, como é que ele fala? Agora fugiu, gente. Vamos até ver o que vocês comentam aqui. Ele falou que. Ah, lembrei. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, modele, imite aquilo que eu estou fazendo. É isso que nós precisamos fazer. Então, olhe para uma pessoa apaixonada e modele essa pessoa. Veja o que essa pessoa está fazendo. Faça igual, modele essa pessoa. Agora eu vou para um ponto também muito importante sobre o que rouba, o que pode roubar a nossa paixão. O que rouba a nossa paixão? O que rouba a nossa paixão? Você precisa ter cuidado, ficar atento para você saber o que rouba a sua paixão. Primeira coisa que pode roubar a sua paixão, que pode tirar a paixão de Deus do seu coração. Rotina. Rotina é o primeiro ponto que pode tirar a paixão do seu coração. Porque o difícil não é fazer a primeira vez, gente. O difícil é fazer a 100ª vez com o mesmo coração que você fez na primeira. É ou não é? A primeira vez que você foi ministrar para as crianças, eu tenho certeza que você estudou muito, se preparou um recurso visual, você foi com seu coração assim, cheio de fé, orou, jejuou, e foi uma bênção, ou talvez não, né? Mas enfim, você foi com seu coração todo apaixonado. Aí a 100ª vez que você está lá falando para as crianças, na mesma rotina de você se preparar, você fazer isso com o mesmo coração da primeira, é aí que está o segredo. Alguém apaixonado, nós precisamos manter o nosso coração apaixonado e ter cuidado com a rotina. Porque se a gente faz a mesma coisa do mesmo jeito sempre, nós caímos na rotina e isso rouba o nosso coração, rouba a nossa paixão. Então, renove os ciclos, mas cuidado para você também não perder a constância. Tem gente também tá cada hora tirando para um lado. Não é isso, mas é de você renovar os ciclos, você estabelecer alvos novos. Então, estabeleça alvos novos na medida que você caminha. Tenha um alvo novo. A partir de agora, eu vou mudar. Então, multipliquei a minha célula. Agora, o meu alvo vai ser gerar outro líder. Agora, o meu alvo vai ser alcançar mais 30 crianças. Então, amplie o seu alvo, porque isso vai ser importante para que você saia da rotina, porque a rotina, ela pode matar a sua paixão. Permanecer sempre com as 3 crianças,
fazer tudo do mesmo jeito, você nunca levar uma coisa diferente para sua célula, você nunca evangelizar novas crianças, você sempre fazer da mesma forma, da mesma maneira. Essa rotina vai matar a sua paixão. A minha paixão também. Ela mata a nossa paixão. Então, cuidado. E saia da sua zona de conforto. Se tá muito confortável, você tá sempre fazendo, tá tirando de letra, é hora de, às vezes, você dar uma apertadinha para você sair da zona de conforto e nunca se permita dizer que você chegou ao cume. Nunca se permita dizer que você já chegou lá, porque nós sempre teremos lugares mais altos para alcançar. Então, nunca pense que você já chegou no limite. Uau, agora eu estou no ponto máximo. Não, Deus, ele é infinito, né, em graça, e ele sempre tem lugares mais altos para nós alcançarmos. Então, cuidado com isso aqui que rouba a sua paixão, que é a rotina. Outra coisa importante que você precisa ter cuidado para não roubar a sua rotina, aliás, para não roubar a sua paixão, é depender de motivações externas. Cuidado para você não ficar dependendo de motivações externas. Quando a gente depende de motivações externas, de um pastor para nos elogiar, de um irmão para comentar na nossa foto no Facebook, no Instagram, de alguém para chegar, de um pai, de uma mãe para chegar e falar, você fez toda a diferença na vida do meu filho, ou de uma criança chegar e falar, tia, obrigada porque você estava aqui na célula. Quando nós dependemos muito de motivações externas, isso pode roubar a nossa paixão. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas vão falhar conosco. As pessoas vão nos criticar. As pessoas um dia vão esquecer de agradecer. Um pai, um belo dia onde você está lá todo cansado, exausto, no final da ministração, mas você foi, você dedicou, você orou para aquelas crianças, você estava lá apaixonado por aquelas crianças, você estava lá, mas só Deus sabe, às vezes, como você estava em casa, ou às vezes como que o seu marido estava em casa, e só você sabe, mas você ainda assim se apaixonar por essas pessoas. Não, mesmo que eu tenha passado por tudo isso, por todas essas dificuldades, eu estou aqui para ministrar na vida dessas crianças, para fazer a diferença dela. Enfim, você tá lá, de repente, um pai, naquele dia, vira para você e fala assim, eu não aguento esse ministério infantil aqui dessa igreja. Se é para ter desse jeito, que não tenha. Se uma pessoa vira para você e fala assim, e aí talvez, se você depender dessas motivações externas, ou seja, de alguém para elogiar, de alguém para apoiar, sempre, você não vai ter paixão. A sua paixão vai ser roubada. Então, muito cuidado com motivações externas. É bom receber elogio dos homens? É. Mas aquilo que nos sustenta é o elogio de Deus. O elogio de Deus é que vai manter você sempre motivado. Então, muito cuidado com isso. E muito cuidado também com o tipo de motivação externa da competição. Então, às vezes, pode ter a motivação errada. Uma motivação externa errada, que é a da competição, você querer competir. Vou fazer isso porque o outro fez, ou eu vou fazer melhor. Isso também rouba a sua paixão. E frustrações, muito cuidado, porque essas frustrações com motivações externas, elas podem roubar a sua paixão. Outra coisa que rouba a paixão, sabe o que é? A apatia. Uma pessoa apática. Uma pessoa apática, que tá sempre ali na média. Tá bom, é apática, não é intenso ali. Essa apatia, ela vai roubar a sua paixão. A partir do momento que você não estiver sentindo muita coisa, que você tá lá no meio das crianças, mas não tá sentindo, né, não tá chorando, você não tá rindo demais ou você não está chorando, cuidado. Quando nós perdemos as lágrimas ou perdemos os sorrisos, isso pode ser um grande sinal de que a paixão foi roubada do nosso coração. Quando perdemos as lágrimas e quando perdemos os sorrisos, isso é um grande sinal de que a paixão foi roubada do nosso coração. Então, cuidado com a apatia, de você estar apático a quem ou alheio a tudo que está acontecendo, isso é muito perigoso. Outra coisa importante que nós precisamos ter cuidado é você andar com pessoas frias. Pessoas frias. Pessoas que são também apáticas, pessoas frias. Isso pode roubar a sua paixão. A partir do momento que você anda com pessoas que não amam crianças, que não se importam com o seu ministério, que até vira para você e fala assim, nossa, não sei como é que você dá conta. Meu Deus, se você andar com pessoas desse jeito, em algum momento realmente você não vai se cansar. Com pessoas que acham que o que você está fazendo não é bom, que acham que você está perdendo seu tempo. Se você anda com pessoas que são frias em relação à paixão pelo Senhor, em relação ao ministério, você logo se tornará também frio. Cuidado, que isso rouba a sua paixão. E outra coisa que rouba a sua paixão é a dúvida. Dúvida pode roubar a sua paixão.
Sabe aquela coisa assim, será que é esse mesmo meu ministério? Será que realmente Deus me chamou para isso? Será que era para eu estar aqui? Será que eu não podia estar no outro ministério tal? Será que eu não podia isso? Esses serás, essas dúvidas no seu coração, isso vai roubar sua paixão. Sabe por quê? Porque você nunca vai dedicar todo o seu esforço, toda a sua energia, toda a sua intensidade em algo que você não sabe quanto tempo vai durar. Você não vai dedicar toda a sua vida em algo que você fala assim, não sei quanto tempo vai durar isso, eu não sei se eu vou ficar nesse ministério muito tempo. Você não vai dar o seu melhor. Eu tenho certeza disso, isso é comprovado. Então, se você quer ser uma pessoa apaixonada, fuja da dúvida. Não deixe que a dúvida entre no seu coração. E aí eu vou te falar, eu já tive isso no meu coração várias vezes. Será que realmente é isso que Deus quer para mim? Né? Será que eu estou no lugar certo? E se eu fosse para tal ministério, será que não seria mais reconhecido? Ou será que esses serás, isso tudo assim, gera dúvida no seu coração e isso rouba a sua paixão? Faz com que você não invista tudo que você pode investir, não desenvolva todo o seu potencial que você pode ter. E por último, algo que você tem que ter muito cuidado é com a energia roubada. Cuidado com a sua energia roubada, com a energia dedicada em lugares errados. Então, analise constantemente se as suas forças não estão indo para o lugar errado. Cuidado, pare e analise. Será que eu estou com minhas forças, estou concentrando minhas forças, minha energia no lugar certo? Para analisar, porque muitas vezes a gente se dedica demasiadamente a alguma coisa que não alegra o nosso coração e isso vai acabar roubando a nossa paixão no ministério. Talvez tenha algo no ministério que você não fique apaixonado e aí você se dedica tanto àquilo, se desgasta tanto com aquilo, que aquilo rouba a sua energia e aí você acaba perdendo a paixão. Você quer ver um exemplo? Você pode amar as crianças, mas se você ficar todos os domingos sendo o responsável por uma sala sozinho, de 50 crianças, você sozinho, isso vai roubar a sua energia e a sua paixão rapidinho vai ir lá para baixo. Então a gente precisa ter cuidado, porque está roubando a energia. Você quer ver outro exemplo? Você se dedicar muito a uma decoração fenomenal, e aí você tá lá, só que você tá sozinho, você não chama ninguém, você não tem outra pessoa para fazer com você, e você se dedica muito toda a sua energia para fazer aquela decoração, e você faz lembrancinhas e faz decoração e faz 1000 lembrancinhas sozinho, e aí faz um monte de coisa, no final você tá com energia esgotada. Você dedicou tanta sua energia àquilo que aquilo acabou roubando a sua paixão para o ministério. Então, cuidado para você não ter a sua energia roubada, porque isso também pode roubar a sua paixão. Então, recapitulando aqui, o que rouba a sua paixão? A rotina, você sempre fazer as mesmas coisas da mesma forma, motivações erradas, motivações externas, e essas motivações não são as melhores, apatia, pessoas frias, caminhar com pessoas frias, a dúvida no seu coração e a energia roubada. Você gastar sua energia com coisas que não são o foco. Agora vamos lá. Próximo ponto muito importante que a gente está caminhando para o fim aqui. Posso ouvir um ah? Então vamos lá. Como que nós podemos, então? Então a gente viu que rouba a nossa paixão, então a gente precisa fugir daquilo. Agora, para a gente fechar, como que a gente pode, então, aumentar a paixão? Talvez você até aqui você chegou a uma consciência que falou, caraca, eu estou perdendo a minha energia porque eu estou deixando a minha energia ser roubada por vários daqueles inimigos ali da paixão. Ou talvez você identificou várias características que mostra que você não é uma pessoa tão apaixonada assim. E você fala, então, Milzy, como eu posso aumentar a minha paixão? Como eu posso ser uma pessoa ainda mais apaixonada? Vamos lá? Em primeiro lugar, conecte-se ao fogo. Conecte-se ao fogo consumidor. Conecte-se ao Senhor. Porque o Senhor, ele é essa chama que nunca se apaga. Conecte-se ao Senhor em primeiro lugar. Não tem como eu te dar várias receitas aqui, vários pontos, se você não se voltar para o Senhor em primeiro lugar e falar, Senhor, eu preciso que o seu coração seja gerado em mim, que a sua paixão seja gerada em mim. Irmãos, não tem como. Por vezes eu me senti no nível 0 de paixão. Por vezes eu me senti no nível 0 de paixão e eu tive que correr para o fogo consumidor, correr para essa chama e falar assim, Senhor, fogo consumidor, enche meu coração de fogo agora. Porque chega um momento que você não adianta só você botar lenha na fogueira. O fogo acabou do zero, você tem que pegar, tem que vir fogo do alto, porque não tem mais fogo nenhum. Então, às vezes, você não precisa manter aquele fogo, você precisa ligar o fogo, acender o fogo. E quem é que faz isso? O Senhor. Ele é essa chama. Então, conecte-se ao Senhor.
ore, jejue, se encha da palavra cada vez mais, se encha do Senhor, porque isso aqui vai aumentar sua paixão. Isso vai aumentar sua paixão, sem sombra de dúvidas. Quanto mais nós somos conectados com o Senhor, que é fogo, nós seremos cheios desse fogo. Isso é fundamental. Outra coisa importante para nós aumentarmos a nossa paixão, que é cerque-se de pessoas apaixonadas. Cerque-se de pessoas apaixonadas. Isso aqui, de pessoas que são apaixonadas. Faça isso. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 27, 17, um versículo que eu amo. Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quando você está cercado de pessoas que são apaixonadas, o dia que você tiver um pouquinho mais esmorecido, vai vir o ferro lá e vai te afiar. O dia que você tiver um pouquinho perdendo o seu fio, vai vir alguém para afiar você, para te deixar afiadinho novamente. Então, cerque-se de pessoas apaixonadas. Caminhe com pessoas que são cheias do fogo, sabe? Caminhe com pessoas que são cheias desse fogo, cheias dessa chama, que você vai ser contagiado. Não tem como. Se você tem uma pessoa queimando aqui, quem está à sua volta vai queimar também. Então, cerque-se de pessoas apaixonadas. E outra questão importante, aumente a sua noção de propriedade. Então, a noção de propriedade, essa noção de propriedade é fundamental. Como assim? É meu. Sabe, é meu, Deus me deu. Não pense que aquilo que você está fazendo é para o outro, que o ministério é do líder do ministério, que é do pastor. Não, é seu rebanho. E eu li uma frase esses dias que fez toda a diferença para mim, que é a seguinte: faça por um o que você gostaria de fazer por milhares. É um que você tem? Faça por um o que você gostaria de fazer por milhares. Então, tenha essa noção de propriedade. É meu, é minha célula. Deus me deu para eu cuidar. Então, essa noção de propriedade vai aumentar sua paixão. É minha responsabilidade. É meu, é um presente de Deus para mim. Isso é fundamental. Outra coisa que você deve fazer para aumentar sua paixão: leia. Leia escritores apaixonados. Leia escritores apaixonados, sabe? Muitas vezes você perde seu tempo lendo romances que não te levarão a nada. Não, isso vai acabar com sua paixão, vai caindo. Então, não faça isso. Leia escritores apaixonados, livros de Ministério Infantil. E aqui eu já vou até te indicar 2 livros que eu já trouxe, que tem muito a ver com o que eu estou ministrando hoje. Muita coisa eu tirei também desses livros. Que o primeiro é Fundamentos de uma Liderança Apaixonada, do pastor Aloysio Silva. Fundamentos de uma Liderança Apaixonada, muito bom. E o outro é esse aqui, ó, 4 princípios fundamentais para líderes de ministério infantil, do Greg Jutila. Outro livro também muito bom, muito importante. Então, leia escritores apaixonados, porque assim você vai ser também apaixonado, você vai se aquecer, seu coração vai ser aquecido por aquela paixão. Outra coisa importante, ouça pessoas apaixonadas. Então, ouça uma pessoa apaixonada. Ouça, coloca lá no YouTube palavras para você ouvir, para você ir sendo cheio. Assiste lives, né? Ouve, coloca no podcast. Ouça pessoas apaixonadas, que isso com certeza vai aumentar a sua paixão. Outra coisa importante, vá a lugares onde a sua paixão vai ser acendida. Vá a lugares. Agora, na pandemia, a gente não estava podendo sair muito, ir a tantos lugares, mas às vezes você vai online, né? Você está aqui no workshop online, está indo a um lugar, num lugar virtual de paixão, onde a paixão está explodindo. Mas vá, na primeira oportunidade, visite uma igreja onde você vai ser ali, é um lugar apaixonante. Vá a conferências, a programações onde você vai ser realmente apaixonado. Vá participe de cursos. Se inscreva em cursos para que você possa... Estou falando de um lugar virtual, né? Mas se inscreva num curso para que você seja ainda mais apaixonado. Que já vou falar que na quinta-feira vai ter uma surpresa muito boa aqui, que eu vou lançar o curso maravilhoso. Eu creio que isso também é uma forma de você estar sendo cheio de paixão. Aqueça o seu coração, porque quanto mais você for a lugares, ainda que sejam virtuais, apaixonados, você vai também aumentar o seu nível de paixão. E isso é importante. E por último, mas não mais importante, não menos importante, eu diria que é uma das coisas mais importantes que fez muito sentido na minha vida. Se você quer aumentar o seu nível de paixão,
é importantíssimo você se reconectar à sua motivação original. Você voltar para as raízes, você voltar para as origens, você se reconectar à sua motivação original. Voltar para o início, lembrar das raízes, lembrar lá do início. Isso aqui é tão bíblico, quando Jeremias diz lá em Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse trazer à memória aquilo que te dá esperança é você se lembrar das raízes. É você se lembrar de como tudo começou. Isso aqui tem poder para aumentar a sua paixão. Isso aqui tem poder. E eu queria agora que você parasse e pegasse o seu papel, a sua caneta, para você anotar algo muito importante agora. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. E agora, você vai se lembrar do sonho ou do descontentamento santo que deu início à sua jornada no Ministério Infantil. Qual foi o descontentamento santo que deu início a essa jornada? Talvez foi um momento onde você viu crianças que não estavam sendo cheias da palavra de Deus, uma célula de adultos, que os adultos eram cheios da palavra e as crianças ficavam no quarto jogando videogame, e esse foi um descontentamento santo que foi gerado no seu coração. Ou talvez de você imaginar crianças indo para o inferno sem receber Jesus. Ou talvez crianças que convivem, que estão na comunidade, onde elas não têm acesso à palavra de Deus, elas crescem com influências negativas e aquilo gera um descontentamento santo em você, e você falou, eu serei essa referência para essas crianças, para que elas conheçam o Senhor. Qual foi o descontentamento santo? Qual foi? Talvez não foi nada muito espiritual, apenas um incômodo no seu coração de não ter ninguém ali para ministrar, ou às vezes uma preocupação de quem é que vai me ensinar para os seus filhos ali na escola bíblica. Qual foi o descontentamento santo que gerou no seu coração a paixão original? Quando foi que tudo isso começou? Eu quero desafiar você a colocar isso no papel. Você vai escrever isso no papel. Nós vamos finalizar a aula daqui a pouquinho. Mas quando finalizar, você precisa colocar uma canção e escrever no papel qual foi esse descontentamento santo. Talvez aí agora você rascunhe rapidinho qual foi o dia, o que foi que gerou esse descontentamento santo, qual foi o sonho original. Qual foi o dia que um sonho brilhou, igual eu te falei no dia que eu participei dessa conferência, que brilhou no meu coração, uau, eu quero participar disso um dia, eu quero fazer parte de algo grande assim um dia. Esse sonho original, se conecte a isso. E se reconectar a essas raízes vai gerar ainda mais paixão no seu coração. Quando nós somos apaixonados, nós podemos dizer assim, nada mais tem esse efeito sobre mim. Com certeza, eu nasci para isso. A partir do momento que você foi apaixonado pelo Ministério com Crianças, você vai ver que nada mais tem esse efeito em você e você vai dizer, eu nasci para isso. Eu nasci para fazer a diferença na vida das crianças. Eu nasci para fazer a diferença na vida de milhares. E o que te traz essa indignação em relação ao Ministério com Crianças? O que desperta a sua compaixão? O que desperta esse amor pelo Ministério Infantil? Isso vai mostrar algo que está dentro de você, que tem o poder de mexer com tudo na sua vida. E isso está muito ligado também à sua visão e à sua missão de vida, que inclusive é uma das aulas que tem no curso que eu vou lançar. E isso é muito importante. A paixão está muito ligada a isso. Por isso é tão importante nós sabermos em relação à nossa missão e à nossa visão. Sabe, a paixão, ela tem o poder de te manter sempre em ação. Ela tem o poder de te tirar do nível de paralisado para te dar ação. Ela é o combustível que vai te fazer caminhar rumo aos propósitos de Deus para sua vida. Quanto mais apaixonado você for, mais no rumo, em direção aos propósitos de Deus para sua vida você estará. Então eu quero te convidar agora, você fechar os seus olhos onde você está. E nós vamos orar. Nós vamos pedir para o Senhor, talvez você não se lembre agora de qual foi essa fonte original. Você talvez não saiba onde tudo começou, mas Deus vai gerar isso agora. E talvez é hoje que está começando. Talvez é hoje que o Senhor está começando a criar raízes no seu coração em relação ao Ministério com Crianças. Talvez hoje o Senhor está falando, olha, a partir de agora, algo novo vai acontecer na sua vida em relação ao Ministério com Crianças. Talvez a partir de hoje o Senhor está falando, olha, a partir de agora vai ser diferente, eu vou te dar
uma visão diferente em relação às crianças. E eu creio que tudo isso pode mudar e que você pode ser usado na plenitude do que Deus tem para sua vida. Amém? Feche os seus olhos onde você está e vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, eu quero te pedir. Venha, Senhor, sobre cada um desses irmãos que estão agora conectados aqui com o teu fogo, com a tua paixão. O Senhor pode, Deus. O Senhor pode acender essa paixão no coração de cada um que está aqui. E nós podemos nos conectar a Ti, Deus, que é fogo consumidor. Que o Senhor é o fogo que jamais se apaga. Nós podemos nos conectar ao Senhor e ser cheios de paixão. E assim como o Senhor ama as crianças, assim como o Senhor é apaixonado pelas crianças, nós também podemos ser. Senhor, eu quero declarar que em nome de Jesus, cada um desses meus irmãos aqui serão cheios de paixão. Eles vão lutar contra todos os ladrões da paixão. Eles vão lutar para aumentar o seu nível de paixão cada dia mais e vai exalar um bom perfume da vida deles. Assim como essa panela de pressão que ali dentro borbulha e por fora se sente o cheiro. Dentro deles, eles estarão borbulhando no teu espírito e por fora eles vão incendiar, Deus, vão exalar esse perfume maravilhoso do teu Espírito Santo acerca do ministério infantil. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que a paixão seja aumentada hoje no coração de cada um desses irmãos que estão me ouvindo aqui e que em nome de Jesus eles possam colocar tudo isso em prática e usar todas essas ferramentas para aumentar a sua paixão, para crescer no seu nível de paixão cada dia mais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Para a gente finalizar, algo aqui muito importante, eu quero te deixar duas tarefinhas. Por que é importante essas tarefas? Porque todos os dias, no final do workshop, eu vou lançar duas tarefas para vocês, para que vocês coloquem em prática. Porque senão a gente fica só no campo da teoria. Então é importante a gente colocar em prática. Então vamos lá. A primeira tarefa tem a ver com essas raízes que eu falei. Você vai descrever, colocar no papel qual foi o sonho ou descontentamento santo que deu início à sua jornada no Ministério Infantil. Quando foi que tudo começou? Você vai escrever isso. Você vai ver que muitas lágrimas podem sair dos seus olhos nesse momento. Quando eu fiz isso a primeira vez, nossa, isso me trouxe tantas lembranças. E isso foi tão precioso para mim. E se reconectar a isso, saber por que você começou. Se lembrar nas trevas do que o Senhor te disse na luz é fundamental. E essa vai ser a primeira tarefa. Então, escrever o sonho ou descontentamento santo. A segunda tarefa vai ser escreva pelo menos 3 práticas que você pode ter nos próximos 30 dias para aumentar o seu nível de paixão. Qual dessas práticas aqui, ó, que você pode ter nos próximos 30 dias para aumentar seu nível de paixão? Eu vou tirar uma foto dessa página e eu vou colocar lá nos meus stories no meu Instagram, para que você possa ter acesso. E aí você vai ver isso aqui, você vai se lembrar o que disso aqui que você pode colocar em prática, pelo menos 3 práticas. Então, você vai falar, eu falei sobre você se reconectar ao Senhor, então você vai colocar uma coisa bem prática. Eu vou orar todos os dias, pelo menos 1 hora por dia, meia-noite. Ou, sei lá, vou ler o livro que já está ali, cheio de poeira, que eu nunca li, sobre o Ministério Infantil. Então, você vai falar, dentro de 30 dias, o que você vai fazer? Essas 3 ações, elas vão ser fundamentais para que o seu nível de paixão aumente. Amém? Faça isso, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Irmãos, essa foi, então, a nossa primeira aula do nosso workshop. Estou muito feliz, eu quero ter aqui um feedback de vocês. Quem não tem meu Instagram, eu vou pedir para a minha equipe colocar aí, é @WilzAdorno, é o meu nome. Eu sou única lá. Wilze Adorno, WILZY, você vai me achar facinho lá. Esse é o meu Instagram. Quem ainda não me segue, pode ir lá começar a me seguir para que você fique por dentro também de tudo e tudo que a gente está falando aqui do workshop. E a outra atividade importante que a gente falou foi sobre você tirar uma foto com a sua panela de pressão, escrever lá o que ferve por dentro, cheira por fora. E aí você vai colocar essa foto lá com essa panela de pressão para você se lembrar do quanto você precisa estar fervoroso no seu espírito para que esse perfume seja exalado por todo mundo. Amém, gente? Amém? Então, deixa eu ver vocês aí, o que vocês acharam. Dá um feedback aí. Aline, obrigada, colocou aí o Instagram, @WilzAdorno. Foi uma bênção, né, gente? Isso aí, Isabela, a primeira atividade você vai fazer quando foi que tudo começou. Se vocês tiverem alguma pergunta também, gente, pode colocar aqui agora, que eu tô aqui para responder essas perguntas. A gente passou do nosso tempo, né, um pouquinho, mas
podem colocar aí as suas perguntas, interagir, que vai ser muito bom. Eu quero conhecer vocês também. Silaneide, amém, gente. Glória a Deus, que bom que foi bênção. Eu compartilhei com vocês aquilo que foi bênção na minha vida, sabe? Aquilo que realmente fez a diferença na minha vida para que eu mantenha um nível de paixão. Espero que realmente isso possa queimar no seu coração. Queria lembrar o nome dos livros. Então, vamos lá. Vou botar lá também, pode ser? Vou botar lá no meu Instagram também a capa dos dois. Liderança Apaixonada, Fundamentos de uma Liderança Apaixonada, pastora Luísa Silva, e 4 princípios fundamentais para líderes de ministério infantil, do Greg Jutila. Vai ficar salvo, vai sim. Todo mundo que se inscreveu vai ter acesso a esse link. Então, você pode até rever depois novamente, tá bom? Se você for igual eu, porque eu gosto de rever as coisas depois. Então, se você também for assim, vai ficar salvo, tá bom? E todos que estão inscritos no workshop, vocês viram que tem mais de 1.200 pessoas inscritas, quase 1.500 pessoas inscritas. Só que muitos não poderiam assistir no ao vivo, então eles vão assistir depois. Então, você pode ver. Só que é muito bom você participar no ao vivo, né, gente? Então, amanhã quero vocês aqui no ao vivo comigo, porque vai ser muito importante. Aí, ó, quem perdeu o começo, você vai poder voltar para assistir. É muito bom estar no ao vivo, porque é o seguinte, essa aula de hoje, gente, ela foi um pouco mais, realmente, assim, como que eu diria? Enfim, as outras vão ser mais práticas ainda. A gente teve prática, mas as outras serão mais práticas. E eu quero ter mais aqui feedback de vocês para vocês falarem comigo. Ainda podem se inscrever? Gente, não sei. Cadê o meu suporte aqui do curso? Se puder me falar que se ainda podem se inscrever, vai ser bom eu saber, que eu não sei se ainda pode se inscrever. E aí eu vou botar os livros lá no Instagram também, tá bom? Glória a Deus. Porto Velho, Rondônia! Glória a Deus! Que lindo! Muito bom. Glória a Deus, gente. Então, vamos lá. Quem você indicaria para ouvir sobre liderança infantil? Gente, muita gente que eu gosto de indicar aqui para vocês ouvirem. Vamos lá. Eu gosto muito da pastora Fabiana, que com certeza é uma referência. Pastora Ana Laura também, Bittencourt, da Itália. Gosto muito de ouvir também, que incendeia o nosso coração. Gosto muito da Jaqueline Hayashi. Deixa eu ver. Pastora Márcia Silva, com certeza. Pastora Márcia Silva, sem sombra de dúvidas, na internet. Eu ouço muitas palavras, leio muitos livros. Também é uma bênção em relação a isso. São pessoas que eu ouço muito. Livros também da pastora Cláudia Guimarães, também uma bênção, incendeia o nosso coração. E isso é muito top. Então, gente, sobre as aulas, sim. Sobre a inscrição, quem perguntou, sim, ainda pode fazer inscrição. Pode fazer inscrição ainda, tá bom, gente? Tá lá no link no Instagram. Pode correr lá e fazer a sua inscrição, beleza? Quem ainda não fez, talvez tem pessoas que você queira convidar, então convida, eu quero desafiar você a convidar outras pessoas para estarem com a gente fazendo esse workshop, que vai ser muito bom, vai ser com certeza muito importante. Aqui de Vancouver, no Canadá! Que lindo! Glória a Deus, Liliane! Então vamos lá, os livros eu vou botar lá no meu Instagram, beleza? Eu não sei se vende pela internet, talvez você possa encontrar na internet online, beleza? Possa encontrar. Digitem no Google, dá um Google que você pode encontrar. Se as crianças não quiserem participar da escolinha, é bom forçar? Então, vamos lá. Eu creio no seguinte, tudo que é muito bom, geralmente as crianças vão ser atraídas. Então, eu acho que é importante o seguinte, o pai que manda, óbvio. Eu sou muito desse ponto. Eu mando aqui e é importante que você esteja. Só que a partir do momento também que lá está chato e eu estou mandando aquela criança ficar lá, só porque, tipo assim, ela tem que ficar e ela não tá lá de coração, ela não tá gostando, tá chato para ela, eu vou criar um crente religioso, ele vai estar ali só enquanto eu posso mandar. A partir do momento que eu não puder mais mandar, ele não vai ficar lá. Então, é muito importante que a gente faça com que aquele momento seja maravilhoso, que o Ministério Infantil seja um lugar que ele goste de estar. Agora, muito cuidado também, porque às vezes uma criança fala que não quer ir para o Ministério Infantil porque ela está viciada no celular e quer ficar dentro do prédio com os adultos no celular. Então, na verdade, você tem que cortar o celular. Então, você fala, não, então você não vai ficar lá no Ministério Infantil, então você vai ficar aqui dentro do prédio dos adultos sem celular. Aí você tira o celular. Porque aí ela vai começar a ver que não é tão legal assim não estar no Ministério Infantil, porque o Ministério Infantil é bem mais legal do que ficar apenas ouvindo, né? Então, vamos lá. Gostei muito de participar da aula, foi minha primeira vez. Amém, que bênção. O que você acha sobre a volta do culto infantil, Helena? Então, eu acho que a gente está com cautela. Nós precisamos ter cautela. Claro que cada realidade de cada lugar. Aqui, no nosso caso, a gente está esperando um pouco as aulas das escolas. Infelizmente, a gente está tendo que esperar um pouco o retorno das aulas, a gente está tendo um pouco esse feedback das escolas para a gente ver como que a gente vai retornar. E a partir disso, a gente vai tomar nossas decisões.
Então, como tá esse impasse, a gente está ainda esperando para decidir realmente sobre o retorno. Então, vamos lá. Deixa eu ver quem tem mais pergunta. Gente, então vamos lá. Ó, como a gente vai falar sobre indisciplina na próxima aula, amanhã é sobre indisciplina, eu vou deixar essas perguntas sobre indisciplina para amanhã. Beleza? Então, você que conhece já um líder que ele tem dificuldade também com a disciplina, e se você não tem dificuldade com disciplina, eu quero te garantir que você vai ficar ainda melhor em relação a esse assunto amanhã, aqui no nosso workshop. Então, saiba disso, faz isso, participa amanhã e traz essas perguntas todas sobre indisciplina amanhã, que a gente vai conversar aqui juntos sobre isso para a gente crescer em relação à disciplina. Amém, gente? Então, vamos lá. Foi muito bom estar aqui com vocês, muito bom. Gente, obrigada quem é de Mineiros, Goiás. Quero te pedir, se inscreva aqui no meu canal, que isso vai me ajudar muito. Vai ser muito importante para a gente aqui para fazer essas transmissões. Que hoje meu e meu marido, graças a Deus, ele me ajudou aqui. A gente fez toda a engenharia para fazer a transmissão, para a gente ter o computador e o celular. Mas para facilitar do celular somente a transmissão, é muito importante eu chegar a 1.000 inscritos no YouTube. Então, se você puder ajudar, vai ajudar bastante. Então, gente, guardem as perguntas para amanhã, que vai ser muito bom, tudo sobre indisciplina. Vem amanhã que a gente vai tirar um tempão aqui para a gente compartilhar, para a gente conversar mais sobre isso. Deus te abençoe. Corre lá no meu Instagram, posta a sua foto, me marca, porque eu quero ver a sua panela de pressão lá e tudo aquilo que Deus falou. Coloca lá uma frase que te impactou, alguma coisa que fez sentido para você hoje, compartilha com outras pessoas. E eu quero ter esse feedback também para saber como que foi, como é que tá sendo, que vai ser muito precioso para mim. Amém, gente? Beijo. Deus abençoe. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau.